Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa live é especial. Essa live, essa noite, vai trazer histórias de mulheres que têm história para contar para vocês. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu tenho 43 anos, sou casada, mãe de 2 meninos. O grupo eu iniciei o grupo em 2015, com o intuito e objetivo de encontrar novas mulheres, encontrar novas histórias. Além disso, o intuito do meu grupo é divulgar o trabalho, divulgar as prestações de serviços e as experiências de todas as mulheres. Eu espero que essa noite alcance um número grande de mulheres para mostrar as experiências e a vida de cada uma que vai participar aqui conosco. Vamos começar, eu vou apresentar a primeira mulher para iniciar aqui conosco a live. Soledad Requena, uma boa noite. Oi, Seja boa muito noite. bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Posso começar? Seja bem-vinda. Obrigada, querida, obrigada. Gostaria que você se sinta à vontade, tá? Da gente conversar, bater um papo um pouco sobre a sua vida, a sua história. Primeiramente, a se apresentar, quando que você veio para o Brasil? Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Bom, eu sou peruana. Quem é a Soledad, né? Soledad é peruana, é imigrante, é feminista, sou maestra em política pública e gênero e tenho, deixa eu ver, a ver se eu não me esqueço, eu tenho mais ou menos uns 30 anos trabalhando com a questão de políticas públicas com mulheres e minha trajetória é longa. Eu estive a primeira vez que eu cheguei ao Brasil, e eu cheguei no ano 82, casei com um brasileiro, muito jovem, tive duas crianças, aí nesse percurso da minha vida, fui a morar em Minas Gerais, e resulta que me deparei com uma cultura muito conservadora, porque foi no interior. Então, eu senti na pele muitas coisas, porque uma delas é o fato de ser diferente, porque eu tenho traços meio assim, meio especial. É indígena, meio asiática, tem uma série de traços que era diferente quando eu cheguei nessa época. Então, aí eu senti muito o que significa a discriminação de classe, a discriminação racial, o racismo também, porque muita gente branca, nada contra os brancos, mas eu senti isso muito forte. Então, eu voltei, fiz faculdade, trabalhei, fui mãe e pai durante toda a vida, quase, e eu voltei ao meu país em ano 92. Aí os meninos cresceram, queriam estudar aqui em Brasil, porque nasceram aqui, né? Então, eles queriam estar próximo à família dele, eu respeitando muito esse desejo deles. Então, vieram a fazer faculdade e acabaram estudando, fazendo faculdade, e acabaram ficando. Então, veio o mais velho, ficou já trabalhando, porque Brasil, na época, dava oportunidade. Logo veio o segundo, ficou também. Então, eu fiquei com síndrome do ninho vazio. Então, aí eu pensei, por que eu estou fazendo no meu país? Meus pais tinham falecido, a família toda morando fora do país. Então, eu falei, não, eu vou embora, ficar perto dos meus filhos. E aí, como tantas mães do mundo vão atrás dos filhos, né? Então, aí eu estou aqui, morando em São Paulo, 8 anos já. Isso. Que bacana, que bacana. Então, já faz um bom tempo, né, que você já está aqui conosco. Só um minutinho. Deixa eu só baixar um pouquinho meu volume, né, que está um pouquinho alto. Vou começar aqui a primeira questão. Soledad, qual foi a dificuldade, além de aprender uma nova língua, de batalhar contra racismo, contra impunidades, você, em relação ao trabalho,
Você teve essa grande dificuldade aqui também? Bom, eu tive dificuldades quando fiz faculdade, porque de qualquer maneira fiz uma faculdade de classe média alta, né? Então eu sentia isso muito forte. Na época não tinha a política de cotas, então não tinha negros na faculdade, ou seja, não tinha gente indígena, como agora tem, com um avanço importante a lei de cotas aqui, mas na minha época não tinha, então eu era diferente no contexto, né? Eu senti isso, que não era muito, digamos, não era muito evidente, mas sutilmente eu sentia isso. Então, aí, logo depois, na búsqueda de trabalho, sempre tive também algumas dificuldades em termos de que na minha época, estamos falando na década dos 80, 85, 90, tinha um patrão digamos, de trabalhadora, né? Tinha um perfil, tinha que ter 1,80 m, 1,70 m, tinha boa presença, e aí eu, a baixinha, de 1,58 m e pouco, então não me enquadrava, porém, eu achei, aí vem minha força, eu quero compartilhar minha força. Aí eu me deparei com uma série de dificuldades e eu falei, não, eu vou tirar a força que me ensinaram minha família, minha cultura, minha mãe. Então eu queria estar na frente para demonstrar meus amigos, colegas, companheiros brasileiros que eu sim podia. Então eu me tornei uma pessoa extremamente estudosa. Então eu era boa aluna, eu era mãe, eu era pai, eu trabalhava e ainda fazia faculdade. Então, hoje, por exemplo, aí vem nossa força das imigrantes. Para muitas é muito difícil. Para mim também não foi, talvez minha dificuldade não foi tanta como podia ser para outro tipo de imigrantes. Mas eu venci, eu acho que eu sempre falava, eu nado contra a corrente, enquanto todo mundo parece que está acabando, eu estou nadando, tem hora que me lembro muito essa luta por alcançar algo. E isso não é também por ser só imigrantes, nós mulheres temos isso muito na vida desde que nascemos, é sempre estar se afirmando, estar se a toda hora falando, eu se posso, eu consigo. Então, eu acho que minha força tem a ver com isso. Legal, bacana demais. Uma nova pergunta. Por parte do governo brasileiro, as mulheres imigrantes, refugiadas, elas são amparadas na recolocação de trabalho, assistência médica, alimentação e moradia? Você viu uma melhora ou uma piora? Ou sempre teve esse atendimento, ou não? Como que é a imagem que tem o governo brasileiro com as mulheres imigrantes e refugiadas? Isso, olha, o assunto muda a partir da derogação da lei do estrangeiro e entra a lei do imigrante. Então, quando é uma conquista muito grande, é uma iniciativa até modelo no mundo, olha, em muita coisa o Brasil perde, mas ganha em outras coisas, então a gente não pode desconhecer isso. Então, se acaba digamos, a lei da imigração nos traz para todos os imigrantes e a lei do refúgio, tem um marco legal para o refúgio, nos dá condições, digamos, em termos de política pública, maiores oportunidades de acessar à saúde, acessar ao trabalho, acessar ao estudo, ou seja, em termos legais. Isso, na minha época, quando fui a primeira vez, não existia isso. Então, você tinha que competir em igual condição, em uma situação muito mais adversa. Então, a lei veio para nos favorecer. E aqui em São Paulo, na gestão anterior, houve toda uma mobilização para conseguir uma política ou avançar na política em relação aos imigrantes. Então, nós temos uma conquista nesse sentido. Então, mas tudo isso fica na lei, fica muitas vezes no discurso, tá? Porque a realidade é outra. A realidade, em termos de estudo, por exemplo,
Eu sinto que isso, particularmente, diretamente, mas eu vejo que afeta muitas mulheres. Por exemplo, chegam a concurso superior para poder, digamos, ser equivalente ao diploma, é uma dificuldade. Tem gente de 3 anos, 4 anos, e ainda não resolveu o problema da regularização do seu título universitário, de sua profissão. Então, para as mulheres em situação de vulnerabilidade, por exemplo, não está nenhum desenho para facilitar estudo, por exemplo, que elas possam fazer segundo grau, que elas possam acessar a um curso técnico, o Sebrae, tem várias possibilidades por horário. É inviável elas participarem nos horários que marcam, nos dias que marcam. Olha, eu falava esses dias, para uma mulher imigrante ir, por exemplo, a um curso X de qualquer instituição, primeiro que ela não atende nos finais de semana, porque as mulheres têm que trabalhar. Mesmo na informalidade, tem que trabalhar. Então, para ela ir, ela teria que ser o final de semana e horário viável para ela. Elas têm que investir para fazer um curso, alguma coisa, em promédio R$ 20. Transporte de metrô, transporte público. Então, esses R$ 20 para nós podem não significar nada, mas para muita mulher vulnerável é uma fortuna. Isso pode servir para o dia da alimentação. Então, em termos, estou dando alguns exemplos, podia falar mais, mas, então, em termos de saúde, por exemplo, nós com a lei conseguimos ter a carteirinha SUS, uma conquista. Porém, aí vem a questão da realidade. Por exemplo, com todo, e aún mais colocando esta questão da pandemia, agravou-se a situação. Então, tem gente que estava esperando na fila imigrante, mulheres imigrantes, para ser operada, para passar por uma cirurgia séria e urgente, mas estavam na fila de espera, agora já não se sabe quando vai ser essa cirurgia. Então, eu um pouco queria focar também minha fala nesse contexto de pandemia. O tema da saúde, se bem certo, existe essa possibilidade, mas o acesso está cada dia mais difícil. Temos casos de mulheres, e em geral os filhos delas e os maridos, falando com este assunto do Covid. Eles têm algum sintoma de Covid, imediatamente não são, digamos, faz o teste e fala, volta daqui 3 dias. Volta, não, volta daqui uma semana. Volta daqui 10 dias. E al final a pessoa volta quando já está em última situação. Então, são muitas coisas que nesse contexto de pandemia, eu sempre falo em nível de trabalho, a invisibilidade das mulheres em termos de trabalho. Hoje está demonstrado por estudos que o maior porcentagem na migração, os homens são os que acessam mais ao trabalho, as mulheres não. Eu, se não me lembro, não chega nem a 5% do acesso ao trabalho formal. Então, você vê quanta desigualdade, quanta situação em relação às mulheres. Então, trabalho é situação bem complexa. As mulheres, falo novamente por as mulheres vulneráveis, a situação torna-se muito mais complexa. Então, em resumo, acho que a gente não pode perder de vista que a gente no Brasil está vivendo um momento de crise política, de crise econômica, crise sanitária, a questão da pandemia, e em todo esse contexto, já para o brasileiro comum, qualquer brasileiro, e especialmente vulnerável, a situação está extremamente difícil. Não tem todos os programas de auxílio emergencial para as mulheres que acessaram ou conseguiram o cadastro para o auxílio emergencial, não conseguiram, a maioria não conseguiu. Entendeu? Então, você percebe como, neste contexto, se escancara toda a situação de exclusão, de pouco acesso às possibilidades de vida, de sobrevivência. E aí se soma a questão do estresse, a questão do dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho nas mulheres. Então, se as mulheres brasileiras estão em uma situação de extrema situação emergencial, imagina as mulheres imigrantes. Agora, quando a gente fala das mulheres, não está deixando de falar da família, tá? Vamos prestar bastante atenção. A gente inclui aos filhos, ao companheiro, ao marido. E é nesse contexto ainda a mulher é vítima de violência. Ainda ela tem que conviver com o agressor.
quando ela denuncia, quando o acesso em bem se dificultou ainda mais hoje. Tá? Eu não sei se consegui responder a tua pergunta. Muito Foi longa, né? brilhante. Antes de você iniciar, eu deveria ter falado feliz aniversário, que ontem você completou, né? 63 anos. Eu desejo que todos os seus sonhos sejam realizados, que você tenha saúde e que você tenha uma vida linda nessa nova etapa que está chegando aí para você. Infelizmente, o Brasil passa por problemas, né, financeiros, econômicos, educação, saúde, segurança, acho que desde sempre, né? Então, troca presidente, é muita mídia, é muita fotografia. Para os brasileiros já é difícil fazer uma cirurgia, é difícil marcar uma agendar no SUS, é difícil ter consulta ginecológica, não existe uma estatística verdadeira em nenhum departamento, é tudo imagem, né? Então, eu imagino para vocês, imigrantes, refugiadas, aonde que vocês se colocam, né, nessa estatística, que já não existe, já não é verdadeira, né? A dificuldade que vocês enfrentam. E o seu trabalho é lindo, é maravilhoso, e a gente tem que fazer mais lives para contar mais histórias sobre a sua vida. Você está aqui no Brasil, você veio em 1982, né? Depois teve que retornar, depois voltou novamente, depois em 92, não é isso? Teve filhos, casou com um brasileiro e é assistente social também, trabalha com política pública, é um trabalho excepcional, é enorme. Eu vou fazer depois um currículo maravilhoso da Soledad e postar no grupo. Muito obrigada. Fica aí que tem mais pergunta para você depois. Andréia, peraí, deixa eu colocar o somzinho aqui para ela. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda novamente. Boa noite, é um prazer. Ah, Ainda mais legal. com as minhas amigas, né? Aí é gostoso mesmo. Fico muito feliz. Aí sim, são todas as minhas grandes amigas que são referências para mim. Eu sou suspeita a falar, porque eu vou começar aqui rasgar seda, aí já viu, né? Riliene, Soledad, Prudence são referências para mim, assim, de mulheres, assim, fortes, né? Eu só aprendo. Tem muitas outras, claro, mas tem umas que marcam mais, né? Na vida da gente. Com certeza. Então, para que todo mundo saiba que você já fez uma live comigo anteriormente, que foi maravilhosa, o seu papel, o seu trabalho na vida dessas mulheres também. Qual foi, quando você iniciou? Aí depois a gente já passa para a Riliene conversar também com a gente. A Prudence, a gente já se conhecia, eu já conhecia ela antes, né? Assim, eu trabalhava numa ONG e conheci ela porque a Prudence é muito famosa, né? E todo mundo quer ela por perto, mas depois que alguém conhece realmente a Prudence a fundo, quer ela para a vida toda, né? Porque ela é muito verdadeira. E aí eu fui trabalhar nessa ONG, né? Ela é congolesa, e eu fiz um ano lá nessa ONG, e aí lá a gente se conheceu melhor, né? E nós viramos amigas e confidentes. Cheguei a fazer atendimento com ela em algumas coisas, a ajudá-la em algumas coisas no que diz respeito à área da assistência, mas virou amizade mesmo, né? E uma ajudando a outra dentro da ONG, ela me dando vários toques e me ajudando, né? A Riliene, essa ONG que eu estou falando que eu trabalhava, era dos haitianos, né? Era a USE, a União Social dos Imigrantes Haitianos, aí eu posso falar. E a Riliene, ela faz parte do Comitê de Mulheres Haitianas, né? E, assim, a gente também pegou uma grande amizade, né?
Porque lá dentro da USE, a Riliene, para mim, quando se falava de mulheres haitianas, eu sempre colocava ela à frente de tudo, porque eu sempre respeitando ela enquanto comitê de mulheres, né, haitianas. E não há ninguém melhor para falar das mulheres haitianas do que ela mesma. Não é o meu lugar de fala, era o lugar dela, né, quando eu queria fazer algo com as mulheres e tudo mais. E viramos também grandes amigas e confidentes. A Soledad foi eu posso dizer assim, que foi um presente de Deus na minha vida, e a gente estava num evento da comissão da OAB. Ela estava, eu já conhecia ela de lives e da ONG que ela faz parte e tudo mais, mas assim que eu vi ela falar, eu fiquei deslumbrada, porque eu falo para um amigo meu, quando a gente entra na questão migratória, ela é bem complexa, a gente aprende muito, mas a gente se vislumbra. Por mais que a gente queira sair e atuar em outra área, a gente pode até atuar em outra área, mas a gente quer continuar na migração, né? A gente não consegue mais sair. E é muito ampla, muito complexa, tem muito a oferecer, assim, para nós, dentro do sentido, é uma realidade dificultosa para elas, mas para nós, assim, para mim, pelo menos, particularmente, é algo que eu posso dizer que é presente, né? Porque a gente só aprende, né? E aí a gente começou a conversar, né? E aí ela já de cara parece que ela gostou de mim, não sei, pelo menos eu gostei muito dela. E ela falou assim para mim, olha, eu quero que um dia, quem sabe se tiver oportunidade, você atue junto comigo, você trabalhe junto comigo. Eu falei, quem sabe, se Deus quiser. E eu vou querer muito, porque será um grande presente. E assim a gente ficou se comunicando uma com a outra. Ia ter um seminário no começo de março, mas por causa da pandemia não teve, né? Mas a Soledad, ela é uma pessoa que ela me abriu a mente também para muitas outras coisas, e me está dando chance de abrindo portas para mim também, nunca, e ela, né, pela experiência que ela tem e tudo mais, então, assim, para mim, foi algo muito especial que aconteceu, e aí agora a gente está numa construção de amizade, na construção de profissionalismo junta, porque ela também é assistente social, entendeu? E acho que uma tem a agregar a outra. Então, assim, é o que eu posso falar. Eu não tenho mais o que falar, entendeu? É isso daí, são pessoas que eu quero levar para mim, né? Então, É guarda aí isso. mais um pouquinho, que depois você volta para falar. Agora eu Tá vou bom. apresentar a querida Riliene Richard. Olá, tem que desmutar o microfone. Você consegue? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. É aí no seu computador. Tira o mute. Tá me escutando? Acho que ela não está escutando. Espera só um pouquinho. Riliene, coloca o som, aumenta seu som. Aumenta o som seu. Vamos ver se ela consegue. Quer falar, Andréia? Não, acho que ela tá com o fone, né? Não sei. A gente não está te escutando. A gente não te escuta, Riliene. A gente não está te escutando. Você vai ter que aumentar o seu som. Aumenta o som. Alguém vai ajudá-la, vamos ver. Eu acho que é o som do computador. Enquanto conseguiu. Olá! Agora põe o fone.
Agora você precisa pôr o fone, que a gente não está te escutando. E ela travou de novo. Enquanto ela coloca, sejam muito bem-vindos quem chegou agora na live. A gente está com um probleminha mesmo na internet, que as pessoas estão entrando e saindo. É um prazer estar fazendo essa live aqui com essas mulheres maravilhosas, através da Andréia, não tem como eu não agradecer novamente. E eu gostaria, então, já que ainda não estamos conseguindo ouvir você, eu vou voltar uma pergunta para a Soledad. Pode ser, Soledad? Enquanto a Riliene arruma o som, eu vou fazer mais uma pergunta. A violência doméstica contra imigrante, mulher e refugiada também é notícia, mas a gente também não tem a estatística verdadeira, né? Você tem algum caso que você é próximo de você? Na verdade, são muitos casos que chegam. Vou te explicar um pouco qual que é a dinâmica. Estou te falando o início da pandemia, não? No início da pandemia, a gente iniciou um processo que a gente não fazia, que era o plantão de emergência. Primeiro foi para todo que é a orientação para enfrentar a pandemia, orientação em saúde, a gente sempre indo contra a corrente do teu presidente. Se a gente falava, fica em casa, faz higienização, se faz higieniza, fizemos a campanha de higienização da oficina, fizemos uma campanha, logo veio toda uma campanha para o tema do auxílio emergencial, e logo veio a campanha contra a violência, porque nós iniciamos, foi início de abril, quinzena de abril, iniciamos com a campanha contra a violência. Esta campanha que está até hoje, está em nossos Instagram, nosso Facebook do CEMIR, do Centro da Mulher Imigrante e Refugiada, onde nós já prevíamos esse fenômeno de um aumento, o dobro, o triplo da violência contra a mulher. E sabíamos que as mulheres imigrantes têm dificuldades. Então, nesse plantão, que está até hoje, ele é um plantão permanente, que está focado dentro da campanha que chama Quarentena Sim, Violência contra a Mulher Não. Então, nessa campanha, a gente tem esse plantão. Então, tem casos, por exemplo, rapidinho, vou contar um caso de uma mulher que ela casou-se com uma pessoa no mundo este da migração, as pessoas se conhecem, se articulam. É uma menina com um imigrante também, mas resulta que o casamento foi muito rápido. Ela ficou grávida e ganhou um nenê, e aí começou a se visibilizar, a se poner em evidência o tipo de homem violento que ele era. E justo na pandemia, onde se acrescenta ainda mais essa violência em todas as suas formas. Ela quase foi vítima de feminicídio. Então, ela ficou sabendo desse plantão nosso. Então, ela fez todo um percurso, porque ela procurou os serviços, os equipamentos, as redes de proteção. Mas parece que não teve, não sei se foi um momento da pandemia, todo mundo estava um pouco preocupado, não sei. Então, ela chegou até nós, ela contou, e foi muito interessante, porque ela chamou, era 1h, 1h30 da manhã, e nesse momento me tocava a mim o plantão, porque nós fazemos plantão com a equipe, então, dependendo que organizamos a hora. Me tocou, eu falei, foi coisa de algo divina, creio eu, algo que não consigo explicar, que atendi eu, e ela falava só espanhol, ela não tinha muito domínio do português. Então, imediatamente, como a gente está articulada com as redes, imediatamente eu fiz um chamado ao 180, ela tinha que sair de lá. Então, o pessoal do plantão 180 foi lá e levaram à Casa da Mulher Brasileira. Então, nós fizemos, nosso trabalho vai na linha de prevenção, nós não fazemos atendimento direto. Nós estamos optando nesse plantão permanente
por a questão da pandemia emergencial. Então, esse caso tem várias questões para ser analisada. Primeiro, que você percebe o acesso em relação a imigrante que não tem o domínio do idioma, vai ter dificuldades. É um fato concreto. Outra questão, ela não conseguia enxergar a violência que o companheiro, o marido, já o esposo, exercia sobre ela. Ela, inclusive, queria como que tentar justificar a violência. Então, para mim, nessa noite, foi uma fala de 1 hora, porque ela me contou com detalhe o tipo de violência e que isso era que já tinha acontecido antes da pandemia. Então, foi um trabalho, um atendimento, eu chamo qualificado, para poder encaminhar a ela. Então, mais ou menos nessa linha estamos agora. E agora, uma coisa boa, a Andrea é parte da nossa equipe, justo foi uma coisa maravilhosa, encontrei ela no caminho por alguma coisa que nos fez juntar, então ela entra a equipe para trabalhar nesta dinâmica de plantão também, Andrea. Então, ante essa questão da adversidade, a gente estamos sempre, eu sempre falo, em tempos de guerra, não tem esse, eu vou trabalhar 8 horas, 6 horas, eu não posso, eu vou colocar meu cartelinho, porque muitas instituições colocam um cartelinho, né? Se atende de tal hora, tal hora. Isso não procede em uma lógica de pandemia. Estamos em um contexto de guerra. E olha que loucura nossa, as mulheres sempre estamos na linha de frente. Então, quando me falam, Soledad, porque eu fiz algum comentário aí que nós estávamos na linha de frente, mas em remoto, queriam entender que loucura é essa. Então, aí a gente explicou que a gente não está fisicamente no lugar, mas estamos de plantão para diferentes situações que estão surgindo. Legal, obrigada pelo seu retorno. Riliene, vamos tentar de novo? Tenta desmutar seu microfone para a gente conversar um pouquinho, por favor. Vamos ver se a gente consegue. A gente não te escuta. Eu vou... Não entendi. Vamos fazer o seguinte. Enquanto ela não coloca, eu vou passar para a Prudence, a nossa querida Prudence, vai começar a falar com a gente. Você desmuta o seu também agora, Prudence? Pode ser? Olá. Oiê. Boa noite, seja Boa muito noite a todos. bem-vinda. Muito obrigada por você ter Obrigada. aceitado o meu convite de estar participando Obrigada. aqui. É um prazer enorme conhecer todos vocês. E eu gostaria de conversar um pouquinho agora com você, saber um pouquinho mais de você. Prudence tem 5 filhos, já tem uma netinha, né, Prudence? Já está aqui no Brasil desde 2008, faz 12 anos. Saiu de Congo, né, do Congo, por perseguição política, e aqui veio fazer sua história, veio brilhar aqui no país. Difícil, uma caminhada longa, uma escada enorme, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Pode falar um pouquinho sobre você para a gente? Você consegue me ouvir? Sim, está perfeito. Tá, obrigada. Eu estou muito feliz poder dividir essa mesa com você, Aline, mais 3 mulheres que eu admiro muito, a Soledad. Todas elas são minhas amigas. A Andrea e a Richard. Eu estou muito feliz há muito tempo, eu te vi agora aqui. É gratidão, sabe? O mais importante, o período que nós estamos passando, é bom saber que nós estamos vivos e a saúde, né? O dinheiro vem na outra posição. Claro que o dinheiro é bom, mas o mais importante é a saúde e a vida, né? Isso. E aí eu estou no Brasil, como você falou, há 12 anos, muitos já conhecem a minha história, já virou tipo uma poesia, né, que eu repito toda hora. Há 12 anos estou aqui por causa da perseguição política. Eu venho de um país que fala francês, mas dialecto
e eu aprendi a língua portuguesa, estou aprendendo todos os dias. Enfim, por ser essa pessoa, Prudence, uma mulher simples como todo mundo, que fez o caminho saindo do país dela, Congo, Kinshasa, para Angola, e Angola daí que eu me apaixonei pelo esse país lindo que me acolheu hoje, no Brasil, assistindo as novelas. Cada um tem sua imagem, cada um vê o Brasil. Eu vi o Brasil dessa maneira. Foi assistir televisão, uma coisa simples, e de repente o meu coração tocou e falei que lá que eu vou. E aqui eu me encontro. Morei há 7 anos no Rio de Janeiro e há 5 anos aqui em São Paulo. E há 7 que eu morei no Rio de Janeiro, que lá que eu tive meus 4 filhos, são carioca. Eu também sou carioca com esse sotaque R. E a minha neta nasceu aqui em São Paulo, ela é paulistana. E infelizmente que eu me separei há 3 anos, e aí estou fazendo esse caminho, poder levantar essa bandeira, essa família grande que eu tenho, que meus filhos, e sendo que alguns vão dizer, mas por que tão jovem ela tem 5 filhos? Eu escuto isso todos os dias, e acabei de ouvir isso hoje também, que alguém tipo me condenou. Não, você errou. Eu errei por ter 5 filhos. Eu não me arrependo, porque eu estava num relacionamento e não sabia que um dia ia dar um fim. Quando a gente se apaixona, quando a gente ama, a gente não pensa a primeira coisa, a gente vai se separar. A gente só pensa felicidade, só tem estrelas nos olhos. A gente só pensa crescer. Aí, eu estava vivendo com dificuldade não no meu relacionamento, uma mãe africana, e já é da gente, mulher africana, a gente gosta da família grande. Então, para mim, não me incomoda quando eu escuto as pessoas porque tem muitos filhos, não, é da gente mesmo. Desculpa. E algumas também no casamento africano, quando você casa, e a família exige filho, então é coisa da gente mesmo. E aí eu estou fazendo o meu trabalho hoje, como que começou, já comecei há muitos anos na minha terra, e eu tive, quando fui eleita Miss em 2004, eu pensei em fazer um projeto para ajudar jovem mãe. Eu fui mãe pela primeira vez quando eu tinha 21 anos, os meus pais, nos olhos dele, eu deshonorei eles, né? Eu poderia me casar, e aí honrar minha família, ser honrada também como mulher, da forma da cultura, mas eu extrapolei e eu virei mais jovem. 21 anos aqui, uma mulher já, não sei, mas na minha família, eu vou falar da minha família, porque a África é um continente maior, o país, meu Congo, é maior, cada família tem a sua maneira de instruir seus filhos. Então, dentro da minha família, foi desonra. Então, era criança para eles ainda, 21 anos. E, de repente, quando eu vi que depois de ter filha, eu trabalhei na chancellerie, no gabinete do chancelier, e eu retornei fazer meu trabalho que eu gosto muito, por isso eu gosto muito me embelezar, eu sou muito vaidosa, pequeno não, mas eu gosto de ficar bem arrumada, eu fazia moda. E aí que eu voltei a atuar. Quando eu vi que eu poderia fazer, por que não ajudar essa jovem mãe também como eu? Então, tentar levantar a autoestima dessas meninas que passavam preconceito do fato de ser mais jovem. Então, e eu comecei com esse projeto, eu tenho todo o meu projeto aqui, foto, folha, infelizmente não deu certo. Voltando aqui no Brasil, depois da minha separação, que eu pensei também o que eu posso fazer para poder sustentar essa família grande que eu tenho, porque não queria depender das pessoas batendo nas portas, pedindo pão aqui. Sempre fui uma menina criadora, eu gosto de fazer criatividade. Já eu fazia, mas só que não levava a sério o meu trabalho, porque ainda eu dependia do meu ex. Quando eu me encontrei sozinha, eu falei, não, eu não quero receber humilhação das pessoas, eu tenho que fazer algo. Ah, sim, mas Prudence, por que você não trabalha em registrado? Eu trabalhei em registrado, mas o fato de estar sozinha com a família grande, que eu vi que não poderia trabalhar em registrado, eu tenho que levar meus filhos no hospital, eu tenho que assinar, responder reunião dos pais. Então, crianças são 18, que já é uma adolescente, você sabe já a idade de uma adolescência, como que faz, uma menina de 12, um menino de 9, de 7, de 5. Então, era difícil. São as idades atuais. Se voltarmos atrás de 3 anos, a idade era menos. Então, eu não poderia trabalhar registrado para poder
sustentar ou controlar ou educar meus filhos, porque a educação básica vem dentro de casa. Aí eu me coloquei assim, eu falei, Deus, me ajuda, porque eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, Deus Criador. Eu falei, Senhor, me ajuda, como que eu vou fazer para poder sustentar essa família? Ele falou para mim, eu te dei sabedoria e inteligência, usa-la. Aí eu comecei a falar, o que eu vou começar a fazer então? Eu falei, muitas pessoas, até turbante está longe, muitas pessoas, mulher brasileira, afro que eu vejo, africana, usa turbante, mas eu falei, quando eu vou começar a usar turbante, eu quero que seja uau. Quando eu puder fazer, tem que ser uau. Foi a fala, porque eu aprendi, nasci numa família, e já, pela doutrina da religião, ensina, a língua tem poder. Quando você fala, e isso também, acreditando, isso vai acontecer. Eu tive força e acreditando na minha fala. E outra, eu falei, tá bom, eu vou tentar falar sobre a minha trajetória, do que falar a trajetória das outras pessoas que a gente escuta, quem estudou, quem fez pesquisa. Eu não sou contra, mas eu falei, vou falar a trajetória de uma mulher refugiada fato real. Aí eu peguei minha história mesma como protagonista para ser referência das outras mulheres também. Aí eu comecei a falar sobre a minha trajetória. Voltamos que a minha trajetória, talvez tenha algumas pessoas que ficam, oh meu Deus, alguns choram. Eu não gosto de pessoas chorar, eu não gosto de ver. Eu sou por dentro com muito sorriso, quem me conhece sabe, eu gosto de rir. Sendo que eu sou humano, também eu choro. Eu falei, não posso deixar meu público assistindo meu trabalho, no final tem que ir chorando. Eu tenho que fazer uma coisa. O que é? Eu vou ensinar dança, vamos xingar um pouco. Aí eu comecei, eu peguei a dança, a rumba congolesa, um dombolô, entrei, eu fiz aquela melania, falei, vamos lá. E aí começou a surgir, eu agradeço muito a Deus, não sou rica, mas eu estou agradecendo pela oportunidade, pelo caminho que eu estou construindo. Não foi fácil, nada fácil até hoje. E falando também pela novela que eu assistia na televisão, ano passado foi convidada, não só foi convidada, foi o casting dos imigrantes de São Paulo e do Rio de Janeiro, e não sei do outro lado também, fizemos casting maior para poder participar na abertura da novela Órfãos da Terra. Então, eu estou muito orgulhosa poder, essa mãe de 5 filhos, a vovó Prudence, poder estar destacada na abertura da novela Órfãos da Terra. Eu estou muito feliz. E esse ano também, eu participei no clipe da Isa Bidoan, em parceria com a ONU também sobre esse acontecimento. Esse clipe foi feito em fevereiro, ninguém sabia que o mundo ia parar. Então, de repente, ninguém sabia também ia acontecer esse movimento Black Lives Matter. Então, coincidiu, deu a força e juntou Bidoan Tanuar e da Isa. Então, não sou eu, também alguns refugiados estão lá, eu estou muito feliz. Eu participei de várias coisas. Enfim, esse é um pouquinho da prudência, se podemos continuar mais. Se você não me parar, eu vou até amanhã. Não pare. Esse seu sorriso, essa sua autoestima, essa sua história, esse seu olhar. Olha, você é uma vovó perfeita, lindona. Parabéns. Que seus frutos sejam colhidos Obrigada. de maneira leve e de maneira feliz. Eu desejo isso para você. Tá bom? Esqueci de dizer que eu tenho 39 anos. Eu vou completar 40 em dezembro. Esqueci de dizer, dia 15 de dezembro. É uma mocinha, né, gente? Ai, parabéns Obrigada. por você ter essa força, essa garra, essa vontade de vida, essa vontade de viver, de ganhar, de ser alguém, né? De contar a sua história. Como eu falo nas outras lives, a coisa mais bonita que existe na mulher é que ela é uma história de vida. Cada mulher, cada olharzinho aí que eu estou olhando aqui para vocês, tem uma história. Não vamos denominar um sentimento de tristeza, muito pelo contrário, dificuldade todo mundo teve, né? Então, vocês têm uma história, cada uma com a sua história maravilhosa. Muito obrigada, Prudence. Obrigada. Agora vamos conversar com a Riliene. Riliene, fala oi, Riliene. Vamos ver se aparece seu som aí. A gente quer ouvir você hoje.
Ela fala e muta a gente. Vamos lá, Virgiliane. Ah, não, gente. Ah, eu queria tanto ouvir a Rilene hoje. Ah, que pena. Rilene, espera um pouquinho que não estamos te escutando de novo. Vamos ver se o... Ricardo. É o... Ah lá, fala. Vamos ver. Que pena. André, enquanto ela consegue o som, engraçado que ela fala e muta, né? É, É, Andréia, fala um pouquinho da sua experiência que você teve em relação a não só as três, né? Mas assim, as famílias, as amigas em volta, elas deixaram as pessoas, a família para trás, ou a Prudência não, a Soledad teve os filhos aqui, mas muitas imigrantes deixam tudo para trás, não é? sim, sim. E qual que é o papel da assistente social nesse momento? Qual que é o papel do assistente social nesse momento? Por exemplo, na tristeza, na depressão, não é? Fala para a gente um Sim, pouquinho. enquanto atuando na área da assistência, como assistente social, trabalhando com imigrantes e refugiados, homens e mulheres, mas focando nas mulheres, eu fiz atendimento de mulheres que são imigrantes e vieram através do refúgio também, que deixou os seus filhos para trás, né? Bom, atendendo alguns casos, principalmente da África, do Haiti também eu atendi, né? E principalmente assim também quando foi dada a crise da Venezuela, né? O papel do assistente social é acompanhar essas mulheres, dar o máximo de conforto que a gente pode dentro da área da assistência, né? Orientar e encaminhar. Se a gente percebe que há uma situação de depressão, porque há mesmo, entendeu? Porque deixou os filhos para trás. Eu fiz um atendimento de um casal em que a esposa estava muito triste, entrando numa depressão muito profunda e deixou os filhos em um determinado país da África e estava tentando também ver para que esses filhos conseguissem voltar, né? E nesse país da África, ainda, eu acredito, não sei, tenho que verificar, tenho que pesquisar, mas tem a Prudência para me ajudar, em Angola, por exemplo, né? Na época, o ano passado, quando eu atendi, estava bem difícil, né? E até o marido falou assim: olha, se a gente não conseguir trazer os meus filhos, eu estava tentando, por meio de documentação, como a Soledad falou, que é muito difícil, que não tem mais o negócio da carta convite, tem a questão da manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade, eles têm que preencher o formulário, a gente preenche junto, manda e-mail para o CONARE, junto com essa manifestação de vontade, entendeu? É para trazer os filhos, não é para trazer um amigo, ou seja, quem for, entendeu? E entrou aí a normativa 27 do ano de 2018, que não tinha mais carta convite. Advogados que acabam enganando, né? Operadores do direito falando, eu faço uma carta convite, me paga R$1.000, entendeu? Então, ele chegou a falar assim: olha, André, eu acho que eu vou voltar para Angola com a minha esposa, porque eu não estou aguentando mais a tristeza dela, e se eu tiver que morrer, eu morro lá junto com os meus filhos, porque eu não estou conseguindo trazer. Isso é um dos casos, entendeu? Aí tem outros casos da Venezuela, então, assim, alguns a gente fala assim, vamos encaminhar para
para terapeuta, para psicólogo, essas coisas, a gente faz o que a gente pode, mas alguns eles não aceitam a terapia, eu acho que é cultural, eles falam, não, é melhor deixar do jeito que tá, a gente não quer terapia, não quer psicólogo, mesmo a gente explicando o papel do profissional da saúde mental, que já não é mais a nossa alçada. Quando a gente vê que tem algum tipo de transtorno, quando eu te falei da outra vez, né, a gente encaminha para o terapeuta, né, mas, assim, muitos não aceitam, entendeu? Então, a gente tenta fazer o que está dentro da nossa alçada e um pouco mais. Só que a gente não pode passar do limite para passar que seja para um profissional. A gente tem que fazer tudo que seja dentro da área da assistência. E a gente vai encaminhar, a gente vai informar, a gente dá uma palavra amiga, a gente conversa, a gente ouve, a gente liga, como que tá fulano de tal, como que vocês estão aguentando, a gente vai tentar fazer isso. Por isso, essa questão da regularização, que a gente está lutando muito, regularização já para os imigrantes e refugiados no Brasil, é tão importante, tanto para eles, quanto para nós que trabalhamos na questão migratória, entendeu? Então, assim, angustia bastante, viu, Aline? É bem angustiante mesmo. Não sei se eu respondi. Com certeza. Riliene, você consegue falar? Vamos ver se sai seu som? Vamos tentar? Não. Não saiu, gente. A gente vai ter que fazer outra live para chamá-la. Vou fazer duas perguntas, então, uma para a Soledad e uma para a Prudence. Tá escutando? Prudence e Soledad, vamos fazer mais duas perguntas e a gente vai remarcar depois uma nova live com todas de novo, através, né, vamos fazer um trabalho aí com o fone da Riliene. Uma das duas, tá bom? A discriminação social, racial, econômica contra a mulher imigrante e refugiada são maiores aqui no Brasil? Ou vocês também enfrentaram essa discriminação no país de origem de vocês? Vai lá, Prudence. Obrigada pela pergunta. A primeira coisa, quando eu nasci, meu pai me deu o nome Prudence Calambay Libonza. Quando eu fui Miss em 2004, qualquer coisa, ninguém me apontou o dedo que era mulher negra. Nunca ninguém me falou Prudence, ai, mulher linda negra. Ai, mulher, não sei o que, Miss Negra. Não. Eu sei que eu sou humano como todo mundo. Infelizmente, quando eu cheguei aqui, o sonho que eu tinha, a alegria que eu tinha quando assistia na televisão, a beleza, o ânimo que eu queria, nunca imaginava quando chegar aqui eu encontrar várias coisas. E sabendo que o Brasil é um país cheio de mistura, né? E se fala de naturalização. País, pessoa com... Me ajuda a falar, Aline. Várias... sangue, vou dizer, mistura. Miscigenação, isso. Mas você vivendo preconceito, a discriminação. A primeira coisa, talvez, não o fato de ser pessoa negra, ou preta, que é a palavra que fala. Só o fato de ser africano. Né? Pelo sotaque, pelo seu modo de vestir, tudo. Imagina que eu sou mãe, porque eu falo que eu tenho... Podemos ficar até amanhã para te contar quanto desafio, quantas coisas que eu pudesse passar. Primeiramente, se eu tirasse no meio dos meus filhos. Já a primeira coisa, quando criança imigrante nasce aqui, automaticamente ele ganha a sua naturalização, ele é considerado um brasileiro, filho, documento de naturalização, filho brasileiro. E você vai na escola, você vai no posto médico, você entrega o documento do seu filho, já o olhar é outra. As pessoas ficam assim, pelo nome só. Meu filho nasceu, no cartório, eu me lembro, meu segundo filho, eu dei o nome Joy Libonza, é meu nome, o Menayame do pai. E o cara falou para mim que a gente poderia mudar. Eu falei que não. Eu quero manter o nome, porque é meu filho. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que botar o João, o Leão? Eu não quis. Eu falei, tenho que manter a minha cultura, pelo nome também. Eu falava sempre que eu quero ver um Joy Libonza Menayam, o presidente do Brasil. O nome, porque ele é brasileiro. Então, são mais desafios. E outro também na saúde, no meio do hospital, por exemplo, documento, você leva, você fica na fila, SEMAI,
africana, talvez a pessoa entende que você tem outro sotaque e quer te minimizar, quer te levar, tipo, quer te tratar em discriminação. Então, várias coisas você se encontra. Eu, Prudência, eu sei me defender. Eu sei me defender porque eu participo em vários encontros, várias mesas, cada vez ouvindo Soledad, Andrea, você e as outras mulheres, e já eu consigo já aprender a captar várias coisas que fazem de mim essa prudência hoje, saber me defender. Imagina essas mulheres que não têm essa força de se defender. Quantas mulheres hoje você, talvez a pandemia parou, muitas mulheres africanas que talvez não conseguem ter emprego por causa do seu sotaque, por não ter falar uma língua portuguesa direto, elas vivem trabalhando, fazendo um trabalho informal, vivem trabalhando no Brás, vendem na Praça da República, com dignidade, mas algumas talvez não são bem vistas. E quantas mulheres nós ouvimos, a Andrea pode me confirmar, quantas denúncias nós ouvimos sobre as mulheres, pessoas que vendem no Brás. Uma mulher que mãe de família está com seus filhos, tem trabalho, que vai fazer vender, tá, tudo bem, tem que pagar, tem que não sei o quê, mas o poder público poderia arrumar um lugar, uma praça, não sei o quê, bem legalizado, para colocar esse povo, poder trabalhar lá, vamos supor. Mas se não tem esse espaço, essas pessoas não podem trabalhar, porque não falam bem idioma, ou quando vai trabalhar, vive discriminação. Vai vender, para poder trazer pão na sua casa. Sendo que o Brasil é um país que está bem escrito, um país acolhedor. Mas quando viemos para cá, é totalmente diferente da forma que está sendo mostrado. Está entendendo? A gente se vira, a gente fala sempre, o Brasil abre a porta e fecha a janela para a gente. E você entra, vira-se, dane-se. E aí você fica assim, lutando como poder, para poder se manter. E muito desiste, faz o caminho, fizeram até o caminho, muito perigosa, fazer o caminho, abandonar o Brasil e ainda ter tentando nova oportunidade, com sonho, poder morar nos Estados Unidos, muito morrer no caminho. Eu perdi muita amizade, eu perdi muita criança que eu conhecia, fazer o caminho, que chama caminho a pé, para ir aos Estados Unidos, porque a pessoa não encontra a sua oportunidade. Quando se fala imigrante, refugiado, vive discriminação, a gente tem que ser papo reto. Imigrante refugiado o quê? Pela tom de pele, primeiramente. Quando você tem esse tom de pele, você já vive essa discriminação. Eu não acredito que imigrante italiano, japonesa, passa aquilo que a gente passa. Eu não acredito que imigrante francês vai vir na reunião dos nossos encontros. Nunca vai vir. Porque já vem preparado, porque ele é branco. Mas a gente imigrante, ou pessoa refugiado negra, a gente já veio com essa discriminação. E eu vou falar também, hoje estou falando porque existe essa bandeira Black Lives Matter. Vida negra importa sim. Tem que falar isso, não pode parar. A gente vamos lutar para isso. Vamos lutar que essa discriminação, essa coisa de racismo possa parar. Porque isso também está no meio das instituições. Você vê a prioridade é mais dado pela pessoa com tom de pele claro. E não vou mentir. A gente queremos a mudança, queremos falar a verdade. E a pessoa que tem tom de pele negra, ele tem que quebrar a cabeça, quebrar para subir. Imagina já o africano afro, já brasileiro, que já luta. E nós, africanos, e o haitiano que vem aqui. E sempre a barreira em vários lugares. Na moradia, por exemplo, você vai querer alugar casa. A gente sofre para alugar casa com nossos filhos. É difícil você ver um dono da casa dando para a gente casa. Aí ele fala que queremos uma casa, família, casal, sem filhos. Aí eu falo, eu tenho que jogar meus filhos. A gente não quer aqui porque vocês cozinham, tem muito cheiro cheiro de comida, porque a gente faz muita comida com muito ingrediente. Cada país tem que respeitar a cultura, que eu falo que aprendi aqui, a palavra respeito. Tem que respeitar, se eu sou assim, tem que me respeitar. Tem que respeitar também a cultura desse povo. Se eles comem com comida, com tempero muito misturado, muito forte, respeita. Então, há muita discriminação, há muita coisa. Eu acredito que esse período de isolamento social está levando a gente a tentar pensar, a ver como é que nós somos todos seres humanos. Sim, claro que somos todos seres humanos, mas alguns têm mais prioridade do que as outras.
Eu acho que está na hora a gente parar com isso. Se já no Brasil existe mistura de povo negro, por que nós, negros, podemos viver sempre assim? Tem que ter mais oportunidade para as mulheres imigrantes, refugiados. Eu vou bater martela pelo meu povo negro, porque é difícil para a gente. As outras pessoas já chegam, já tem lugar preparado para eles. Eu não sei como. Eu não posso afirmar porque não vejo. Mas quando você vê uma mulher do outro lugar X comparando com uma pessoa imigrante negra, você vai ver sempre a diferença. O olhar dessa mulher, ela luta, sai todo dia trabalhando, mas você vê que o rendimento dela é mais assim do que a outra. Porque as outras pessoas veem, porque como você tem tom de pele, vamos te apoiar, vamos te empurrar. Isso é errado. Porque todo mundo, saímos do nosso país, independente da sua nacionalidade, chegando aqui no Brasil, queremos todo mundo oportunidades iguais. Basta fazer esse acolhimento, que vamos dar um pãozinho para esse aqui com mortadela, e outra aqui vai esperar só pão com manteiga, sendo que pão com manteiga é bom também. Mas se tem mortadela, presunto para esse aqui, tem que ter para as outras. É tipo uma mãe. Eu aqui como mãe, eu nunca chego com uma coisa na minha casa, coloco na mesa, eu falo, Jô, você vai pegar porque você é melhor do que as outras crianças. Não, eu coloco na mesa para todos os meus filhos comer, para eles se sentir amados pela mãe, que todas elas têm a mesma, mesmo nível. Então, o Brasil, as instituições que nos acolhem, possam tentar a mudar esse olhar. E já sabemos, entre a gente conversa, que há muita discriminação. Se o povo já não respeita a gente, a instituição já demonstra isso, como é que a população brasileira vai valorizar a gente? E a maioria do povo imigrantes, refugiados negros, são mais na zona leste, são mais aqui. E se você sabia que aconteceu algum mês assim, um irmão nosso foi brutalmente assassinado. E aí ele foi brutalmente assassinado. Nós fizemos uma vaquinha, fizemos um barulho para poder, pelo menos, recarregar aqui 5 mil reais, porque ele não estava sozinho, estava com 2 rapazes também que tentaram ajudar, mas esses rapazes não foram mortos, estão vivos, graças a Deus, mas foi faqueado, mas ele tem que sair do lugar, conseguimos um pouquinho para poder ajudar. Me fala, cadê as instituições, cadê algumas ONGs que lida, que grita, que fala sobre os imigrantes? Naquela hora, nós mexemos a cabeça para poder ajudar. Então, será que é justo? Eu acredito que se fosse um refugiado X, o olhar era diferente. O olhar ia ser diferente. Então, totalmente, eu acredito, existe sim essa discriminação, existe sim essa separação racial. Por favor, o refugiado sendo Sírio, Venezuela, África, seja do Haiti, nós somos todos seres humanos. Colocamos já nos pés aqui no Brasil, é pela oportunidade que queremos. Ninguém melhor do que outro, porque saímos, talvez, cada um fugir da maneira. Eu fugi pela persecução política, mas há 20 anos há uma guerra lá, na leste do meu país. Aqui que saí também lá, do outro lugar, tem bomba. Aqui, nós aqui, todos nós somos iguais. Tem que ter oportunidade para nós todos. Oportunidade, sim, para nós todos. Não pode ser, essa aqui pode, essa aqui é melhor, essa aqui não pode. Basta. Eu acho que eu vou ficar de olho. Não sou eu, muita gente vai ficar de olho com essa bandeira antirracista. Vamos levar isso até no fim. Essa bandeira antirracista vai entrar até nas ONGs. E quando alguém tratar um imigrante, refugiado, negro, de uma maneira preconceituosa, essa pessoa tem que ser denunciada, porque há muito sim, discriminação também. A gente não pode enrolar. Talvez eu pudesse não vivenciar isso, porque eu morei no Rio de Janeiro, vim daqui recomeçar, mas eu presenciei. No trabalho também, por exemplo, quantas vezes já como mãe, eu, para não perder meu emprego, o dono da empresa me pediu para dançar. Eu tive que dançar com medo de perder emprego. A segunda, se vou denunciar nas ONG, algumas ONG talvez protejam as empresas. Se denunciar, eles vão dizer, vão perder parceria com a empresa. Está entendendo? Não tem como denunciar, você fica calado. Tudo isso. Quem protege a gente? A gente se vira. A gente se vira. E a mulher
africana e haitiana traga a sua cultura pela culinária, pelo veste. Talvez você vê a pessoa está querendo mostrar essa cultura, por isso não quis mexer mais na parte da culinária, porque você vive preconceito nos olhar das pessoas que vêm que não vai querer comer comida africana e tipo, poxa, tá com receita com nojo. Então, tudo isso podemos começar a lavar isso, mudar. Eu sei que não vai ser fácil, mas mudar, falar todos os dias, chamar também nossos irmãos brancos, se estar junto com a gente para poder lutar e quebrar isso, É muito forte, sim. Eu sei que eu respondi da sua pergunta, porque eu falei muito, mas Não, existe sim. Foi ótimo. Existe sim. Existe. A gente não pode enrolar a língua. Existe sim. Sim, senhor. Muito. Existe. Parabéns pela sua brilhante fala. Existe uma discriminação aqui dentro do nosso país entre estados. Existe a discriminação do povo baiano e discriminação do sul com o povo do norte, do sudeste com o povo do norte, do nordeste. Existe a discriminação com a pessoa obesa. Existe discriminação. Essa palavra, ela existe. Infelizmente, ela existe no mundo todo. Só que o gordo vai emagrecer, né? Agora, enquanto existir essa discriminação de cor de pele, o mundo não vai mudar. O mundo só vai mudar quando acabar com isso. Excelente a sua fala, parabéns. A gente está recebendo mensagem aqui de mulheres fortes, excelente noite, mulheres, parabéns, mulher forte, tem que levantar a bandeira sim. E essa é a bandeira do encontro delas com a Aline. É colocar a voz, vocês estão precisando falar. Soledad, vou fazer a última pergunta para você, para a gente poder encerrar, e nós vamos sim marcar uma próxima, para a Riliene poder abrir a live e falar pelo menos uma meia hora, né, Riliene? Ela deve estar escutando a gente, pelo menos. Eu vou te dar 30 minutos para falar sozinha. Soledad, uma última pergunta em relação à pandemia, né? Nós vivemos o mundo vive uma pandemia. A violência contra a criança, contra a mulher durante a pandemia aumentou. Conversei por telefone com a Prudência em relação à estatística. Infelizmente, não existe a estatística da mulher imigrante e da refugiada. Quantas têm atendimento médico? Quantas sofrem violência física, verbal, moral? Nós não temos também essa estatística, apenas da mulher brasileira. Aumentou a violência contra a mulher e contra a criança, contra idoso, né? E como que quem protege, como o Prudência também falou, quem protege vocês? Quem que está protegendo? São as ONGs? Tem alguma parte, alguma fundação do governo que faz essa proteção contra a violência ao refugiado, à imigrante? Bom, em realidade, haveria que pensar um pouco dentro da ideia das políticas públicas, não é? E, de alguma maneira, o Estado brasileiro, ele como Estado, ele tem um governo, e o governo tem que executar políticas públicas. Então, o que nós, não só nós mulheres em geral, há todo um movimento dos imigrantes, há coletivos, tudo, que a gente tenta incidir nas políticas públicas, que, na verdade, se bem é certo, a sociedade civil, nosso trabalho, desde o CENIR, desde o Centro da Mulher Imigrante e Refugiada, contribuímos com isso, ajudamos, mas não é nosso papel, em realidade é o papel do Estado, porque ele nos acolheu dentro da questão legal, ele é responsável por cada ser humano que mora aqui. Então, ele é responsável. Então, essa ausência de políticas públicas efetivas, porque pode ter políticas públicas, mas não são necessariamente efetivas e não chegam a nós. Então, por exemplo, você falou dos dados. E só o fato de não estar visibilizada em uma informação estatística já nos
já nos, de alguma maneira, não põe em efetivamente essa política pública para o que é, digamos, o tema da violência, não é? Então, não sabemos quantas mulheres chamaram ao 180, quantas mulheres estão sendo atendidas, quantas mulheres foram vítimas de feminicídio. Nós não temos, e neste contexto de pandemia, eu acredito que deve ter duplicado, se não triplicado este tema. Então, o que fazemos as ONGs, o que fazemos a sociedade civil? Fazemos pouco, podíamos fazer mais, mas não temos recursos. E quando temos recursos, não necessariamente focamos para o lado do empoderamento, focamos para assistencialismo, entendeu? Então, o olhar da migração tem que ser olhado como, nesse contexto de pandemia, um olhar de postura da questão da ajuda humanitária, porque nós estamos em um contexto, te falava mais antes, nós estamos em um contexto de pandemia, de guerra, uma guerra, um inimigo invisível. Então, você está nesse contexto, então, nosso que fazer tem que ser um fazer humanitário. E nesse fazer humanitário, todos temos que participar. E aí eu invoco as políticas públicas, que elas não olhem, nos olhem melhor. Aí eu falava, minha luta incessante, faz 5 anos que eu estou nisso, é visibilizar o tema da migração, principalmente as mulheres, a fragilidade, a vulnerabilidade. Agora, dentro de tudo isso, é importante, aí eu me inspiro muito na fala da Prudence, porém eu sou fã número 1 dela. Ela é minha referente. Eu já falei para ela, eu já fiz muitos estudos, muita pesquisa, mas tudo isso não tem sentido se eu não aprendo da realidade e do testemunho que ela comenta. Então, ela é minha inspiração para poder articular a realidade com o que as mulheres estão sentindo. Então, nesse contexto, eu acho importante a sociedade civil também se colocar ao momento, à altura disso. A gente tem que fazer uma coisa bem mais articulada, uma coisa bem mais unificada. E o que a Prudence falou, é muito contraditório que a gente fale contra o racismo, contra a xenofobia, quando muitas instituições fazem esse papel também. Então, é diferente você ser imigrante, no campo da violência contra a mulher. Se você for uma imigrante, porque a violência perpassa classes sociais, você sabe disso. A violência contra a mulher se dá em todas as classes sociais. Mas se você vê uma mulher de origem indígena, porque a grande parte de mulheres também vem da América daqui, próximo a Brasil, de Bolívia, de Peru, de Paraguai, e nós temos toda a característica indígena. E você vê a uma imigrante ou refugiada africana, e você vê a uma imigrante branca, nada contra o branco, não é o tema no racismo contra o branco, sino em termos reais, que a postura, a resposta é diferente. Até a ajuda humanitária é diferente quando é branco, você acredita? E a gente sente isso. O atendimento do poder público, das instituições que deveriam estar sendo responsabilizadas em acolher bem as mulheres, a imigrantes, especialmente as mulheres com toda a vulnerabilidade que te expliquei. Então, elas não necessariamente têm essa acolhida, não necessariamente são incluídas. Então, é todo um debate. Agora, é todo um desafio, na verdade, Aline, é todo um desafio e a gente nessa nossa luta, nossa causa, porque é uma causa, em verdade, entrar nesse desafio de empoderar as mulheres imigrantes, refugiadas, entendendo sua particularidade, é um desafio, mas aí vem o título de tua live. A gente está aqui porque tem força, porque tem garra, porque tem compromisso e porque tem coerência entre o que fala e o que faz, entendeu? Então aí eu tenho o maior carinho, o maior prazer de conhecer, só não conheço a Rilene, em breve te conhecerei, Rilene, mas a Prudence,
a Andreia, a gente se conhece, como são as coisas, né? A gente vai se encontrando, e vai se afiançando, vai gerando parceria. E nós temos vários outros coletivos. E aí eu quero falar de um coletivo, para não te cansar muito, de um coletivo que está levantando em São Paulo toda uma campanha, o coletivo das Guarmes, que nós somos parceiras. Elas são mulheres, a maioria são mulheres, são nossas parceiras, são nossas companheiras, não só somos nós, tem muita gente que você precisa conhecer ali. Muitas mulheres poderosas, com muita força. E este coletivo, as Guarmes, levantou... Eu quero aprender. Todas nos juntamos. E sabe qual que é essa campanha que já tinha falado, Andreia? Regularização. Então, elas levantaram e nós nos sumamos, porque nós queremos que os imigrantes que não estão regularizados, eles se regularizem. É uma porta de entrada para acessar de maneira integral aos direitos que ela teria. Tem muito imigrante. E essa é uma campanha não só no Brasil, é no mundo. É uma campanha mundial. Começou em Portugal, conseguiram regularizar a todos os imigrantes durante o período da pandemia para acessar a todos os serviços de saúde. Então, estamos nessa campanha, estamos imigrantes e refugiados, estamos. Eu queria um pouco relevar a importância das Guarmes nesta iniciativa que nos se somou a todos os imigrantes. E isso é uma forma de criar, em termos práticos, em termos concretos, gerar parcerias, chegar a coisas comuns. Não? E provavelmente pós-pandemia a gente tenha muitas agendas conjuntas, porque é a única maneira. Então, eu finalmente estou na regularização já. Regularização já. Tá? Bacana. Então, obrigada, viu, Soledad? É o que você falou, vocês têm garra, vocês têm força, vocês são solidárias, né? Vocês são unidas, e eu quero, junto com vocês, fazer parte dessa história, tá? Cada uma tem mais uma história linda, a gente vai ter que se encontrar, eu vou fazer um café, um pão de queijo bem gostoso para vocês, a gente vai bater um papo pessoalmente em breve, para não correr risco de saúde ninguém, então a gente vai deixar um pouquinho ainda mais esses 30 dias, né, para a gente começar a se encontrar. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todas. Hiliene, me desculpa, mas a gente vai fazer uma nova live, com certeza, para você falar com a gente. Andreia, muito obrigada por você me apresentar essas mulheres, essas histórias maravilhosas. Prudence, eu vou ainda tirar muita foto com você e postar e falar, gente, me segue, eu sou amiga da Prudence. E Soledad, eu já assisti já outras lives suas sobre a regularização já, adorei, com outras mulheres também super guerreiras. Eu gostaria de finalizar com vocês, né, falando algo que precisa desentalar para vocês se soltarem e terem uma boa noite de sono e que se sintam acolhidas por mim virtualmente. Um abraço virtual bem apertado em todas vocês e em breve a gente vai se encontrar. E Prudence, em 2008, eu tive meu filho no Rio de Janeiro, meu filho é carioca também. Faz 12 anos, o Henry, é carioca. Isso eu falo também. A minha filha, eu cheguei grávida, ela nasceu dia 12 de abril. E naquele período, vou dizer, falando da regularização, foi tão rápido. Eu cheguei em janeiro, fevereiro, março, abril foi a seta. O pedido do refúgio foi a seta. Eu me lembro naquele período também, quando a pessoa dava a entrada, e a primeira entrada foi negada, e a pessoa poderia fazer recursos, e votava de novo para fazer segunda entrada do pedido, e a resposta sempre chegava. Infelizmente mudou tudo, mudou mesmo. Eu tenho muitos irmãos angolanos, congoleses, bolivianos, haitianos, alguns
bastante assim documento, queremos sim essa regularização possa ajudar várias pessoas a poder exercer no seu trabalho dignamente, da forma que ela se formou, e poder também ter essa oportunidade de ter uma saúde bem, não sei a palavra que está me faltando, uma boa saúde. E outra, como a regularização, eu agora estou muito feliz porque estou fazendo eu não tive a faculdade, mas estou fazendo ensino para poder fazer faculdade, cursar o ano que vem, se Deus quiser. Tudo isso para mostrar a força da mulher que nunca desista do seu sonho e dependendo da sua situação, não veio o presente, eu sei que talvez é duro, imagina eu, quem me conhece a Soledad, Andrea, sabe das minhas coisas, que eu sou uma pessoa, dificilmente me aparece com o rosto chorando. Eu não gosto de mostrar o lado afetado, assim. E eu mostro que eu sou forte, porque eu sei que há muitas também que veem em mim como um referente. Então, eu preciso ser forte e mostrando o meu caminho para as outras mulheres. Não sou imigrante brasileira também, o país que me acolheu, e possa seguir também seu caminho. Estou estudando para poder ver o que vou fazer amanhã. Não sei ainda, gente. Eu estou aqui louca. Se vou continuar fazer arte, se vou fazer relações internacionais, se vou fazer direito para aprender todos esses homens que botam mulher em violência, que maltratam, não sei. Então, eu estou pensando. Falando também sobre... Obrigada. Falando sobre a violência doméstica, vou aproveitar rapidamente, brevemente, o que o poder público pode fazer com essas mulheres imigrantes refugiadas que nos dizem para denunciar. Várias mulheres que não denunciam os seus maridos, porque se denunciar, o que vai ser depois? O que vai ter? Vai ter ajuda, vai ter apoio, vai ter o quê? O que nós vamos ouvir? Não, também nós brasileiros, também a gente é assim. Então, tem que pensar muito bem, porque nós saímos da nossa terra, viemos daqui com nossos maridos, de repente você tem que denunciar. É primeiro a cultura, o denunciar já não é fácil, porque nós temos que quebrar essa cultura. É difícil você chegar na família mulher africana, dizer para ela, denuncie o seu marido porque ele está te batendo. Gente, tem que pensar nisso também. Então, se essa mulher denunciar o que vai ter depois? Vai ter apoio psicológico? Vai ter apoio, essa mulher vai ter um lugar para ela viver com seus filhos? Ou a mulher... Isso, essa proteção. Ou essa mulher vai denunciar, vai ficar fazendo tudo que eu estou fazendo agora. Eu tenho que dançar lá, dançar aqui, e sendo ouvindo pedra das pessoas, tipo, eu estou fazendo coisa ruim, virou dançarinha. Então, você acaba de ouvir muitas rejeição, muitas palavras negativas, aí você tapa seus ouvidos e os seus olhos seguindo. Se eu tenho essa força, eu acredito que nem muitas têm. Então, tem que pensar muito também. A mulher pode denunciar, mas o que vai ter atrás disso? Denunciar, sim, mas o que vai ter? Vai ter proteção, vai ter apoio. Para as mulheres imigrantes refugiadas, porque não é coisa fácil, a primeira coisa é a cultura que nos apega. A cultura, porque a gente quando casa, a gente não só casa eu com fulano, a gente casa com família. Então, o processo, a gente tem que começar a pensar, a Soledad sabe disso, a Andrea também sabe muito bem, a gente conversa sobre isso. E agradecendo pela noite, muito obrigada a todos que estão acompanhando a gente. Perdão se eu falei coisa errada, mas eu estou muito feliz de participar, estar com mulheres maravilhosas. Soledad, obrigada pelo apoio, eu vou agradecer. Soledad está sempre lá me apoiando, Deus em primeiro lugar. A Soledad está lá, uma pessoa incrível que Deus colocou no meu caminho. Eu não posso dizer muito porque ela fala, Roberto, eu te falo, não conta, então não posso contar. Então, vai chegar muita novidade pela frente. Soledad, junto com o Semir, eu agradeço. E agradeço também as outras parcerias que me apoiam, mas na frente aqui, estou com Soledad, eu tenho que agradecer o Samir pelo apoio. Riliane, minha amiga, me perdoe, não consegui te ouvir. Você está ouvindo a gente? Vamos se ver na próxima, tá bom? Muito obrigada, Andrea, pelo convite, por ter conhecido a Aline. Obrigada. Obrigada, Brasil! Obrigada, Prudence. Muito obrigada, Prudence. Soledad? Eu acho que tem duas palavras bem importantes
para fechar esta live, agradecer a Aline, agradecer a vocês maravilhosas. Eu cada dia aprendo demais com vocês, com cada uma de vocês. Para mim, são a força para continuar caminhando em essa luta que é por nossos direitos. Então, eu se fecharia com uma fala importante. O brasileiro, as pessoas, as instituições que trabalham com imigrantes têm que entender uma coisa. Os imigrantes, e especialmente as mulheres, somos sujeitos de direitos. Não somos coitadinhos, não. Podemos ser vítimas, não podemos ser culpabilizados. Nós somos sujeitos de direito. E nós temos que ter isso muito claro. Então, quando nos veem como sujeito de direito, outro será olhar hacia nós. Então, é importante isso. Finalmente, uma palavra, a solidariedade entre nós. Segunda palavra, esperança. Não podemos perder a esperança. Continuamos firmes. Essa é a nossa força, Aline. Obrigada a você, gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Soledad. Muito obrigada. Riliene, nós vamos te escutar na próxima, com certeza. Espero que você tenha gostado. Vai ter uma próxima, parte 2, que vai ser só com a Riliene, contando as histórias da vida dela, que também deve ser brilhante. Andréia, muito obrigada novamente. Obrigada a todas, que vocês tenham uma noite abençoada, um descanso merecido, e que amanhã vocês acordem, olhem no espelho e falem, eu sou linda. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada. Até a minha tia mandou uma mensagem aqui, ó, juntas somos mais fortes. Com certeza. Sim. Isso aqui já é uma nova equipe. Isso aqui já é um novo time, uma nova equipe. Contem comigo, tá? E a gente vai divulgar a história de cada uma na página do Encontro Delas com a Aline. Muito obrigada, uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.